3, e disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Veja que interessante, que ele também fala no versículo 8: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Glória a Deus. Se nós passarmos para o versículo 3, também Deus fala com ele. Glória a Deus. É no 3:8, está assim: eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, forte afronta contra a sua afronta, fiz diante afronta. Mas aqui ó, no 7, na casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. E nesse mesmo capítulo, ele fala no 3:17, a mesma coisa: filho do homem, eu te dei por atalaia só sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu não falando para avisar ímpios acerca da sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue nas tuas mãos eu requererei. Irmãos, Deus, ele chamou Ezequiel como um profeta na sua presença. E vendo essa história, Deus ele ordena ali que ele ponte em pé uma palavra muito interessante. Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Olha que maravilha, irmãos. Muitas das vezes Deus quer falar conosco, para que assim nós nos levantamos diante da presença dele. Mas nós, quando estamos na presença do Senhor, é de joelho que estamos de pé, para que o Espírito Santo venha a ser derramado e encher a nossa vida de virtude, de glória. E aqui ele ordenou que Ezequiel fosse levar as mensagens para um povo de Israel que andou na desobediência, e Deus assim permitiu que eles fossem cativos. Eu vou chegar lá ainda, peraí. E não está diferente dos dias de hoje. Muitos estão cativos lá naquele mundo lá fora, conhecedores da palavra de Deus, mas Deus ele está para mim e para você por esta palavra que ele chamou eu e a você como um profeta na casa dele, para levar sem medo aquilo que ele tem ordenado. E muitos têm acovardado e não abrido a boca para falar a palavra de Deus lá fora, para aqueles homens que sejam rebeldes, sejam de serviço dura, não importa, o que importa é que Deus ele cuida quando ele manda. Muitas das vezes nós passamos prova, nós passamos no eixo do Senhor Jeová por causa da desobediência, porque a palavra fala: ide pregar o evangelho a todo mundo. Então tenha certeza que se nós sairmos daqui e vamos pregar o evangelho lá fora, Deus ele vai se responsabilizar por mim e por você. Deus ele não se agrada de covarde na presença dele. Deus ele está chamando Ezequiel para que se ponhasse de pé, para que fazer o chamado. Eu e você temos o chamado de profeta na mão do Senhor, para que assim nós saímos desses finais de tempo que está acontecendo tudo. Deus avisou que ia vir essa peste sobre este país, porque a imoralidade, o pecado está se alastrando sobre o país do Brasil, em muitos lugares do mundo, e o povo ainda não se despertou. Muitos têm medo de morrer, muitos têm medo de pegar dengue, pegar Covid, mas não tem medo da volta de Cristo. E Deus ele levanta eu e você nesta noite para levar a palavra aos cativos lá fora, que estão surdos, cegos, que não estão mais ouvindo a voz do Senhor. Um dia estava na presença do Senhor, se desviou pela desobediência de olhar o que o mundo lhe oferecia. Mas nós estamos aqui para se preparar para levar a mensagem, seja ela doída ou não, para aqueles que estão lá fora, para o ímpio, seja ele queira ou não ouvir, mas nós temos obrigação de falar. Imagine Ezequiel sendo cativo, exilado na Babilônia, e assim mesmo teve que anunciar a palavra de Deus.
E assim mesmo teve que levar a palavra do Senhor de conserto para os israelitas. Eu estava vendo mais ou menos uma história, que eu tenho um livrinho lá que conta, que Jerusalém, depois da morte de Salomão, se dividiu em reino do norte e reino do sul. Judá, pela sua desobediência, levantaram os bezerros de ouro para adorar, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar o Senhor. E hoje não é diferente lá nesse mundo lá fora. Hoje tem crente adorando aqui dentro da casa do Senhor, mas está adorando o mundo lá fora. Está abraçando o que o mundo está mostrando para ele, porque os seus olhos estão enchendo com aqueles pratos feitos que o Satanás está apresentando lá fora. Hoje nós estamos vendo muitos descendo sepultura com essas enfermidades que está assolando a terra. E muitos mais vai vir por aí. Vai vir, nós estamos nos tempos das dores, os princípios das dores sobre esta terra. E se pensa que Conchas, uma cidade pequenininha, com 15 mil habitantes, vai ficar de fora? Não! Deus, Ele tem misericórdia daquele que está na tua presença, porque se Ele te recolher hoje, não importa se tiver com uma enfermidade, se você estiver com a vida no altar, você vai obter a salvação. Mas muitos lá fora precisam ainda ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele envia a mim e a você para levar esta mensagem, que Jesus está voltando. Para quantas pessoas você prega por dia na rua, fala do amor de Cristo? Para quantas pessoas você já orou durante o seu dia, no dia a dia, que entrega nas mãos do Senhor para haver salvação? Muitas das vezes é aí que nós falhamos. Nós olhamos dentro de nós: eu sou salvo, eu estou na presença de Deus, e esquecemos de fazer aquilo que Deus chamou eu e você, para levar a mensagem que liberta, que cura, que salva, que transforma. Ainda há tempo de nós levantarmos, ainda há tempo da igreja despertar e levar o evangelho genuíno e verdadeiro. Mas aqui ele avisa, disse depois: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala a casa de Israel. É da palavra de Deus que ele fala aqui. Será que tem hoje, nesse tempo, crente com conteúdo para debater com, como que é aquela religião lá, que fica de porta em porta? Jeová? Ou apanha a palavra de Jeová? Será que nós estamos preparados dentro do nosso coração com a palavra do Senhor para responder como é o Senhor Jesus, a misericórdia dele ainda? Ou um bandista, um macumbeiro vai falar mais alto que Deus não existe? Muitas das vezes o ateu. Como que nós vamos ganhar a alma daqueles que estão lá fora na sarjeta, muitas das vezes nas drogas, na bebida? Porque é para isso que Deus chamou a mim e a você, para levar a palavra de Deus, queira não, queira sim, não importa, para essas pessoas que são traficantes, que são usuários, drogados, que estão em porta de biqueira, que estão aí perambulando pelas portas dos bares, mas para falar do amor de Jesus, que Jesus ainda salva, que ainda há tempo de se converter, se arrepender dos seus pecados. E quantos aí, muitos aí neste mundo lá fora, andam neste mundo imoral, nesse mundo que está pecaminoso, criando raiz igual câncer. Deus, Ele está irado, por isso que Ele passa com vendavais, destruindo, furacões. Nós estamos vendo aviões caindo. Isso é tudo permissão de Deus. Chegou o tempo da igreja despertar sobre a face da terra, porque nós somos chamados para isso. Não é só louvar, cultuar a Deus dentro da casa dele, não, mas é fazer a obra lá fora, nas ruas. Deus. Muitas das vezes nós sabemos criticar aquele que usa droga, aquele que fuma maconha, aquele que está na bebida, mas não temos a capacidade de fazer o papel de crente e levar uma mensagem para ele se libertar. Os crentes de hoje em dia, eles têm que colocar na sua mente que ele foi chamado para servir, para levar o evangelho genuíno, não o evangelho que tudo pode. Porque hoje a maioria dos falsos profetas que está se levantando, os falsos que estão falando que tudo pode, nada a ver. O que vai encher essa geração perversa, sodomita, vai encher o inferno? Não dói, é dos nada a ver, não importa. É todas essas coisas que é contra a palavra de Deus.
contra as escrituras sagradas. Porque se nós somos chamados para falar a verdade, nós temos que falar a verdade. Não importa se é para o idólatra, não importa se é para o macumbeiro, não importa. O país é laico. Mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não se arrepender, se não se entregar aos pés da cruz, vai para o inferno, porque o inferno existe. Não tem outro caminho. E crente também, com bagagem, não entra no céu. Ou conserta ou se conserta, não importa. Porque tem que haver conserto para ter salvação. Não é de qualquer jeito que nós vamos ver a glória do Senhor lá em cima. Imagine, se põe no papel de Ezequiel, cativo, no exílio na Babilônia, saber lá o que eles davam para comer, e ainda tinha que fazer a vontade do Senhor lá, preso. E muitos aqui sossegados, hoje nós temos ventilador, microfone bom, uma luz acesa, bancos confortáveis, mas lá fora nós não queremos sair porque o sol está escaldante, está chovendo, infelizmente é isso. A gente tem que parar de ser crente mesquinho na presença do Senhor. Nós temos que parar de ser crente mimizento na presença do Senhor e fazer somente a vontade dele, que é para isso que ele chamou a mim e chamou a você. Porque a hora de nós dobrarmos nosso joelho para pedir algo, nós pedimos. É tão linda a passagem de Ezequiel 2 e 3, que um pouco mais adiante ele fala: Atalaia de Israel, olha, e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Você tem dado ouvido ao Senhor? Você tem feito o que o Senhor mandou? Porque hoje é mais fácil ouvir o mundo lá fora do que ouvir a palavra do Senhor. Nossa descendência dessa geração, ela tem que aprender que entrar em comunhão com o Senhor é somente em oração, é somente se prostrar na presença do Senhor, se encher. Eu vim de uma época, e essa época muitos vão se lembrar, pastor Valdinei, eu acho que quando o cooperador ou o diácono ficava na porta, ele tinha autoridade do pastor. Segundo, quando ia expulsar demônio de um lado, de tanto que nós jejuava, nós se preparava, nós orava, nós nos entregava, ia para o monte, subia, descia, Deus dava seus dons, porque Deus abre a visão espiritual, você via o demônio sair de lá e passar para cá. Hoje, ele faz o que quer, ele entra para lá, passeia no meio da igreja e ninguém vê. Porque é falta de entrar em comunhão com o Espírito, fechar os olhares carnal e abrir o espiritual. Quantas vezes vai no monte orar e vi tanta coisa ruim, tanta coisa boa, tanta coisa que ali, numa madrugada em casa, isso uns 4, 5 anos atrás, eu deixo o rádio baixinho, por causa que eu peguei esse costume, ou o barulho do ventilador ou do rádio, bem baixinho. E eu vi aquele dragão, aquele Baphomet, vindo para cima de mim em forma de uma fumaça. Do nada o som se ergueu. No outro quarto estava minha mãe, na sala estava o Fernando, acho que dormindo, que ele ia para Rosário fazer ficha, que eu tinha conseguido uma vaga para ele. Eu perguntei todo dia: vocês escutaram o som erguer, não? Porque a hora que ergueu o som, eu acordei, ele explodiu, sumiu. Isso foi livramento. Porque ele veio com fúria. E ele é assim: quanto mais você ora, mais você busca, mais você se enche, ele está ao teu derredor. Agora, se você está vazio, é mais fácil ele te pegar. É igual uma onça, um tigre, um leopardo pegando sua caça. Hoje nós temos que ser um crente, porque existe. Hoje, naquela época que nós se convertemos, há 15 anos atrás, não é diferente da de hoje.
Só que o povo está mais assossegado. O povo é chamado por profeta. O povo é chamado para fazer a obra. É Deus que honra a sua vida. Não é o homem que vai te honrar. Eu falei esses dias, o pastor falou: olha, eu evangelizei essa cidade 7 anos, distribuindo folheto em vilas aqui, em vilas lá, em vilas ali. De onde eu passava na igreja, eu pegava o carimbo e fazia obra, sem olhar para quem. Se tivesse uma igreja perto lá, falava: vai, só não vai lá. Tem a congregação ali, tem a Batista aqui, vai lá. Quantas casas eu passava, pegava o número, o pastor ia lá à noite, no dia marcado. Se precisasse de cesta, ele levava, orava. Você lembra, né? Você lembra, né, dessa época? Pastor Wilson, e aí o equipe dele. E era assim. Quantas vezes nós íamos para o monte? Você com seu violão, ficava no monte lá com água e pão. Hoje, nós somos sossegados, eu me coloco também. Minha vontade é ir para o monte. Ontem o pastor falou: vamos, mas o joelho ainda está doendo. Só que eu tenho que parar de fazer esse negócio, está doendo e ir. É a atitude de crente, é a atitude de servo, a atitude de coragem. Você entendeu? Essa palavra ela não fala somente para a igreja, ela fala comigo também. Então nós temos que sim colocar na presença de Deus, porque nós possamos ouvir mais a voz do Senhor, ouvir o nosso chamado, porque o Senhor ele chamou eu e você por cabeça e não por cauda. Ele quer honrar a mim e a você devido aos trabalhos que nós fazemos aqui na terra para Ele, levando o teu evangelho para libertar as pessoas. Hoje é mais fácil um ímpio tirar 10 crentes da igreja do que um crente trazer 10 ímpios, ou vice-versa, 10 crentes trazer um ímpio. Está difícil. Isso está tenebroso. É uns tempos que nós estamos vivendo que a igreja tem que se despertar mais na presença do Senhor, se encher da tua glória, se encher da virtude da tua palavra. É uma igreja que é um vaso vazio, bateu, quebrou. Quanto mais nós descemos no larinha do Senhor, mais conserto nós tiver, mais virtude Ele vai nos encher, e assim nós vamos subir na presença dEle. O Senhor não chamou eu e você para ser envergonhado lá fora, não. Eu tenho orgulho de falar que eu sirvo a Deus. Para quem é um bêbado, um drogado, para quem vivia nesse mundo da lascívia do pecado, nós temos que saber um Deus que chamou eu e você para nós sermos honrados. O mundo nos desonra, porque o pecado está solto lá fora. E tenha certeza, o pecado ele dura 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depois passa. Mas quando você está na presença do Senhor, é eternidade de alegria. A presença do Senhor, a virtude do Espírito Santo sobre você. Você tem um ser magnânimo dentro de você, superior a tudo, porque onde você vivia em trevas, hoje você vive em luz. Ele abre porta onde não tem porta para que você passe. Ele te sustenta de dia e de noite, no seu deitar, no teu levantar, no seu ir e vir. Nós, a igreja, nessa terra, nós temos que ter mais comunhão, dobrar os nossos joelhos. Eu não consigo dobrar, eu estou ali com o pano aqui. Eu estou orando. Estou falando com Deus. Eu aprendi uma coisa com o pastor Miro quando eu estava. Ele falou: Zé, nós que temos problema, nós temos que andar falando com Deus. Andar, o Senhor está nos ouvindo. Entrar em comunhão com o pensamento. E ter cuidado que tudo aquilo que desce ao coração do homem que é enganoso, porque Deus provou para mim algo assim no passado, que o coração do homem é enganoso. Cuidado, que o inimigo sabe os teus desejos, ele sabe o que você quer, e ele arma a armadilha. Quando você vê, você já caiu. Por isso que nós temos que permanecer cheio em constante oração. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O atalaia, ele tem que estar preparado para tudo, porque uma guerra espiritual não é brincadeira. Você vê pessoas, muitas das vezes, quando você vai ministrar uma palavra, que você prepara ela durante a semana, ó, prepara esse papel, coisa mínima que eu estou usando aqui, para falar quem era Ezequiel. Mas Deus está vindo de mim, aquilo que o Espírito Santo está mandando falar, eu não vou levar para mim.
Queira ouvir, não queira. Nós somos servos de Deus. Nós temos que despertar sobre esta terra, fazer a diferença no meio do ímpio, para levar um evangelho que salva, cura, liberta, transforma. Porque nas tuas mãos tem poder. Antigamente nós estávamos no mundo, nós andávamos com as mãos mirradas. Hoje nós podemos ter autoridade do Espírito Santo para levantar as mãos e falar: eu, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a libertação, a cura, a transformação. Hoje eu estava ali na vizinha, ela chorando, parece, e eu lá no meu quintal andando com o cabo de vassoura, parecia Moisés que fez o cajado. E eu ali repreendia Satanás. Eu não tenho medo. O crente não pode ter medo não, porque se o que estava com você é maior do que está no mundo, maior do que está no inferno, porque se Satanás enviar os seus demônios para te derrubar, se você é um crente cheio da virtude, Deus envia carruagens de fogo para te proteger. Agora, aleluia. Você não é qualquer um. Agora. Ezequiel, Jeremias, Oséias, esses são os profetas do passado. Se inspirem nele. Deixa Deus conduzir a sua vida. Seja em constante oração, em constante comunhão, se encha da palavra, deixa as carnalidades do lado. Eu sei que nós vivemos num mundo de viventes, nós vivemos num mundo que nós precisamos ir e vir, mas fecha os olhos carnais para as coisas erradas, para que Deus possa fazer a diferença na minha e na sua vida. Nós temos que fechar os olhos e abrir o olhar espiritual. Nós somos chamados de igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que em breve de virar só nas nuvens, essa mesma igreja, porque ele fez uma promessa de ir preparar a morada, para que nós estivemos com ele. Nem queira ficar nessa terra aqui. A salvação é conquistada à força, todos os dias. Todos os dias. Nós somos pecadores, não somos santos, que se fosse santos Deus já tinha tirado eu, tirado você, meia dúzia daqui para lá. Mas nós temos que ter comunhão, a comunhão da virtude do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser chamados de atalaia, para que nós sejamos chamados de profeta. Muitos se denominam profeta, mas nem congregam em lugar nenhum. Da onde vem Satanás? De rodear a terra. Ele conhece a vida de Jó. Assim são os profetas que não têm reino. São piores que Satanás, que conhece os adivinhadores, bruxos que estão subindo nos altares de hoje em dia, para falar da mentira, que tudo pode, distorcendo a palavra de Deus, falando da mentira. E assim estão os dias de hoje nas igrejas. Nós temos que abrir os olhos espiritual, porque quando você ora, a virtude enche você do Espírito Santo, da glória de Deus, do poder de Deus, e a tua mente vai abrir espiritualmente para saber quem está pregando, quem está falando. Muitas das vezes tem um barulho lá, vai vir o pregador de nome, oi, vou lá, vai adivinhar, Jesus. Mas você sabe quem é a pessoa? Eu falo assim, não existe profeta sem reino, porque o profeta ele tem que ter reino. Além disso aí, ele tem que ter um pastor que cuida dele, ora por ele e abençoa ele, para ele fazer o vídeo lá fora. Tem muitos profetas sem carteirinha, muitos profetas sem credencial do Espírito Santo de Deus. Por isso que o mundo está aí, qualquer jeito, nada a ver, e assim vamos. Então, meus irmãos, vamos ter virtude na presença do Senhor, porque o Senhor ele nos honra chamando de profeta dele nessa terra. O Senhor ele nos honra chamando de atalaia, para que nós possamos levar a sua mensagem, levar aos cativos lá fora, aos doentes, como que diz? Aqueles que estão presos à candeia dos grilhões do inferno, porque pela tua palavra, da virtude do Espírito Santo, esses candeias, essas grilhões vão ser quebrados, e algo, porque a palavra de Deus não cai por terra, algo vai fazer efeito, mais cedo ou mais tarde você vai ver, é fruto. Então começa a arregaçar as mangas
E não pare para olhar para a direita e nem para a esquerda. Faça que nem Pedro olhou para Cristo, porque se ele olhar para os lados ele afunda, mas olhe para Cristo, o único consumador da sua fé. Ele está ali, do jeito que você passar no deserto, você não passará fome, não passará sede, as vestes não vai acabar, nada vai faltar, porque Deus vai cuidar do seu celeiro, da sua finança, de tudo, das suas famílias, de todos, porque Deus é de longe e de perto. Começa a fazer essa experiência com Deus. Mas não esquece de comer o livro. Este é o livro da sabedoria do Senhor. O povo hoje, poucos, eu gosto de falar isso aqui e é verdade, poucos têm temor a Deus, porque perdeu a comunhão. Poucos têm comunhão da virtude do Espírito Santo, porque perdeu o brilho, porque olhou para as coisas terrenas. Então nós temos que levantar a cabeça e saber quem é eu, quem é você na presença do Senhor. Nós temos que saber que nós somos chamados por cabeça e para levar uma palavra que é vida. É vida. É isso que o Senhor nos requer hoje, que nós possamos se enquadrar na vida de Ezequiel. Mas já pensou eu e você, exilado dentro de um presídio, sendo servo de Deus? Como, por exemplo, será que nós abrimos a boca lá? Porque quantos não foi preso, que Deus permitiu, para pregar a palavra lá dentro? Mas hoje ainda Deus tem misericórdia de mim e de você. Nós somos livres para andar num país livre, para levar a mensagem de Deus que liberta. Aonde nós quisermos parar, nós podemos abrir e falar de Cristo Jesus, que Jesus cura, Jesus salva, não tendo medo, porque o medo não faz parte do crente. A igreja, ela tem que despertar, haver um despertamento para que haja avivamento. E o despertamento é uma comunhão em oração. E quando você entra em oração, o avivamento vem de dentro para fora, dentro de você. Seja um crente virtuoso, que todo mundo vai querer estar do seu lado lá fora. Quando você chegar num lugar, vai falar assim: nossa, você é servo de Deus, você é crente. Hoje está difícil. E eu estou falando do Senhor para todo mundo, porque está difícil distinguir quem é quem. Então, quem que responder é servo. É isso que nós temos que ser. Diferente. Fazer a diferença. Porque Deus, Ele chamou a mim e a você, Ele libertou do pecado, Ele nos transformou, deu dignidade, deu como brilho, coisa que nós não tínhamos neste mundo. Então, que nós possamos se levantar, ponte em pé, para que o Espírito do Senhor possa se apossar de mim e de você, e o Senhor falar conosco, porque Ele quer enviar as nações para levar o seu Evangelho. Muitos querem fazer a obra lá fora, né? Mas está vazio. Está vazio. Porque não ora, não tem comunhão, não medita. E assim vai a vida do crente do século que está terminando, a última geração de crente. Infelizmente, é mais fácil compactuar com as coisas lá de fora do que compactuar com as coisas de Deus. Eu vou louvar em nome de Jesus e daqui a pouco eu vou passar o pastor Vanderlei. Amém? Aleluia, Senhor.